Senhores, bem-vindos. Esta é a primeira aula do nosso ciclo. Eu disse que a aula passada era aula 0, né? Então esta é a primeira aula porque eu expliquei sobre as escolhas dos livros, sobre as diferenças em relação ao outro curso e sobre as características deste novo curso na aula passada. Mas nesta aula eu vou fazer efetivamente a introdução, tá? Então eu vou explicar o porquê das opções. Aí já não estou mais refletindo, agora está quase fechado. Eu digo quase porque eu não sou Deus, né? E tudo pode acontecer. Mas eu vou explicar o porquê destas opções de livros e vou dizer quais são os conceitos principais que vão ajudá-los aí. Na verdade, as perguntas principais e os conceitos básicos para a gente começar a responder essas perguntas, porque as respostas das perguntas virão com as leituras, tá? Então, esse ciclo, como o Fábio já anunciou, a gente, em primeiro lugar, tinha a questão de qual tema escolheríamos para fazer o segundo ciclo de Santos, né? O primeiro ciclo de Santos foi a introdução geral, então nós lemos os temas. Vocês devem ter notado que eles se voltavam bastante para aspectos de como viver, né? O que é a vida, algumas coisas éticas, algumas políticas, mas basicamente temas bem gerais mesmo, e vários gêneros literários diferentes. Dessa vez nós vamos continuar com o método cronológico, então nós vamos lá da Grécia Antiga até chegar no Brasil, a mesma coisa, método cronológico e um pouco geográfico, naturalmente. Nós vamos seguir também o método de passar o caso, a civilização ocidental é a nossa base, é a matriz ocidental. Então vamos passar, repito, gregos, romanos, Idade Média cristã, a Idade Média é mais complexa do que isso, não dá tempo de estudar a Idade Média Islâmica, não dá tempo de estudar a Idade Média Judaica. Depois, a modernidade é um pouco complexa, porque ela altera muito, né? Aparecem os estados nacionais e o pensamento da civilização ocidental começa a se fragmentar. Nós vamos ver então um pouco da parte voltada para a filosofia anglo-saxã, depois a gente vai chegando na filosofia ibérica, até chegar finalmente em autores mais próximos da gente, né? O último da modernidade deve ter um Hegel, depois a gente já fala de Estados Unidos, França e Brasil, tá? A gente chega para cá. As escolhas elas foram baseadas no seguinte: o nosso tema, já que é um ciclo temático desta vez, é política, mas eu já tenho um ciclo de política em São Paulo, então desta vez eu escolhi um outro enfoque. O ciclo de política em São Paulo é política, governo e conservadorismo. O que isso significa? Livros e trechos de livros escolhidos para pensarmos sobre questões de sistemas de governo, atos de governo, como governar, a formação do governante e também o conservadorismo. O que é o conservadorismo moderno e como a gente pode pensar no conservadorismo para o Brasil. Essas são as questões principais do grupo de São Paulo. E eles se caracterizam pela militância, né? O grupo de São Paulo, o Instituto Conservador de São Paulo, de que faço parte, ele tem um vínculo muito íntimo com a direita São Paulo. Então eles estão na militância, querem lançar candidatos, estão tretando o tempo inteiro. Eu não sou responsável por isso, mas de qualquer forma eu os vejo estudando e querendo melhorar cada dia. Então se eles acertam, às vezes nas tretas erram, às vezes tem um pouco de paciência, é assim mesmo. Eles precisam ir para a prática, né? Porque esses estudos, quando a gente fala de política, a gente tem um componente prático e um componente teórico. Se a gente vai pensar só em teoria para responder as nossas questões, ainda fica um pouco vago. Então, no caso deles, como é política e governo, eles estarem com essa militância, próximos dos Bolsonaro, eles estão sempre ali e tudo. Então, eles estão vendo algumas coisas e tendo que pôr em prática algumas coisas estudadas. Aqui é um pouco diferente, embora todos tenhamos, sim, a vontade de entender melhor a política, afinal, estamos passando por um momento de crise. E um momento de crise dá aquela sensação que a Hannah Arendt chamava de não mais e ainda não. O que ela quer dizer com isso? A gente não tem mais uma ordem instituída, a gente sente falta de algo de antigamente, e ao mesmo tempo ainda não chegou num momento melhor. Então a gente está naquele meio do tempo, né? Que ela até tem um título de livro assim, né? Between Past and Future. Então é entre o passado e o futuro. Isso é crise. Nesse livro, aliás, os capítulos é crise disso, crise daquilo, porque o que caracteriza a crise é justamente isso. A gente já não tem mais uma ordem antiga, a gente está meio no caos, e estamos tentando construir a nova. Então a gente está numa crise política. Então é interessante para todo cidadão compreender o que está acontecendo e responder para si mesmo as principais questões ligadas à política. Ao mesmo tempo, nós temos também um grande número de estudantes de direito aqui,
E aí eu optei por tratar também de filosofia da justiça ou filosofia do direito. Então escolhi alguns autores para responder as perguntas ligadas à teoria jurídica, né, ao pensamento jurídico. E então por isso nós chamamos de fundamentos da política, do direito e do Estado. Por que do Estado também, né? Porque quando a gente fala de política e direito, a gente está naquele entremeio ciência política e direito constitucional. Então a gente pensa na formação do Estado. Quando a gente fala em política, estou definindo os termos também do título do nosso ciclo. Desculpa, eu fico fazendo assim, tá, aluno online? É porque tem pessoas aqui, a câmera está na frente. Então não estou doido. Então, o que eu estava falando? Era do ciclo, né? Dos 3 conceitos, isso. Então a política já quer dizer, entre outras coisas, política tem a ver com o Estado também, tem a ver com o direito também, mas entre outras coisas, política quer dizer também um ambiente de discussão. Quando a gente fala de democracia liberal, né, é um ambiente de liberdade no qual nós podemos discutir juntos e participar ativamente da política. Numa democracia liberal, isso diz respeito a todo cidadão, não só aos representantes eleitos. E daí está a prática. Nós não teremos... Aqui eu não conheço se tem alguém aqui assim, também será bem-vindo, mas eu acho que ninguém aqui atua na militância política, ou faz parte de assessoria de político, ou quer ser político, ou coisa assim. Se quer ser político, é o ciclo certo. Se não quer ser político, quer ser um cidadão que compreende as coisas, também está no ciclo certo. E se quer participar como cidadão, melhor ainda. Tá? Porque quando a gente vai para a prática, a gente também experimenta algumas coisas, né? E por isso a escolha dos autores também. Primeiro, vocês estão vendo já com o professor Marcelo essa questão do teatro grego, que as reflexões que surgem no contexto do teatro grego, no seio do teatro grego, tem muita relação, bom, com o homem diante do universo, mas também com o homem diante dos outros homens. Daí a polis. E a gente pensa assim, né? Nós temos uma primeira questão que vem lá dos clássicos, por isso que tem que ler gregos e romanos. Nós queremos uma Atenas, o ambiente que dá o espaço de liberdade para os cidadãos pensarem, refletirem sobre o próprio mito, para pensarem em quem eles são diante de uma ordem cósmica e de uma ordem humana, e um ambiente de debate mesmo público. Ou nós queremos uma Roma, aí já é estabilidade, que Atenas não é estável. Não é estável e não consegue fazer vínculos com outras cidades-estado por muito tempo. Essa é a história ateniense. Eles tinham um ambiente de maior liberdade, mas não é tão estável assim, não foi, pelo menos não foi tão estável assim, mesmo as suas coligações foram frágeis. Roma durou mais, e aí a gente vê a estabilidade. Então ou a gente opta, ou a gente tenta mesclar, isso aí já é uma coisa assim, nós estamos num outro momento mesmo, tendo o benefício de olhar para as experiências deles. Olha que coisa interessante. E por outro lado, nós começaríamos com o teatro grego mesmo, trouxe até a edição do primeiro livro, que a gente vai ter que ler, né? Que como vocês estão vendo aí, também a Orestia, pelo Eurípides, o Marcelo tem falado dela, Electra, né? O último livro lido. Nós temos aqui Agamenon, Coéforas e Eumênides, que são 3 obras do teatro grego que correspondem a Orestia. E de Ésquilo, ele vai contar essa história um pouco diferente, tá? Os gregos eles revisitavam os mitos, alteravam algumas coisas, alteravam os finais, mas as questões que a gente vai buscar aqui, como é um ciclo temático, eu vou pedir para vocês uma certa concentração nas nossas questões. Agora é para ler com a mente, procurando pelas respostas a determinadas perguntas. No primeiro ciclo nós lemos para adquirir cultura, praticar a leitura, nos sentirmos à vontade com todo tipo de leitura. Agora a questão não é que vocês não vão aprender, por exemplo, quem está começando agora, não é que vocês não vão aprender isso, vão. Mas eu só vou pedir para vocês não lerem com a mente tão aberta para buscar qualquer coisa que lhe diga a respeito. Nesse ciclo nós vamos procurar pelas respostas às questões ligadas à política, ao direito e ao Estado. Que questões são essas, né? Então eu já dei uma pequena demonstração de questão que pode surgir a partir da reflexão sobre a experiência greco-romana. Certo? A outra coisa é que, pensando sobre a experiência greco-romana, nós temos ali também homens que refletiram ativamente sobre isso. Daí Platão e Aristóteles, né? Mas eles não só refletiram num gabinete, numa torre de marfim isolados do mundo. O Platão, ele disse que uma das primeiras questões da vida dele foi política. Bem ateniense, né? Lá na carta. Ele escreveu na velhice, né? A carta 7, e ele dizia, a primeira pergunta foi política. E ele fez testes, né? Ele tentou orientar ali um parente dele para a vida pública. Ou seja, este homem, assim como a gente viu nos mitos, a gente tem visto aí até no curso do Marcelo, que é bem complementar a isso,
a gente percebe que os gregos tinham essa ideia, como é que a gente forma um bom governante, né? Qual que é o segredo da criação, da formação de um estadista? Isso aparece em Platão. E aparece também em Aristóteles, afinal Aristóteles também não foi um homem isolado em sua torre de marfim. Aristóteles foi o cara que educou Alexandre. Então, provavelmente os livros dele sobre isso, a política, os estudos sobre as constituições, são livros que também se voltam para responder a essa pergunta. Como formar o manual para o estadista? Então nós vamos ler isso daí. As outras perguntas políticas que podemos ter em mente na hora de ler estes primeiros autores. Qual é o sistema político ideal? No sentido bem genérico, o que funciona melhor? Um governante? Poucos governantes? Ou muitos governantes? A maioria, a minoria ou um? E que características tem de ter este um, ou esta minoria, ou esta maioria? Ou tem que ser em algumas condições? Como é que a gente vai fazer isso? Então tem que estudar esses conceitos. Depois, a gente vai perceber que os cristãos revitalizam toda essa busca, né? Eles revitalizam essa busca, refletindo também sobre as questões dos gregos, mas acrescentando as relações entre o homem e Deus sobre uma outra perspectiva, e da igreja e do Estado. Então por isso tem que observar a Bíblia, para tentar encontrar respostas a que perguntas? Sistema político ideal, relação Deus e homens, e relação o templo, né, a religião e a política. Essas questões têm de estar respondidas no final do ciclo, tá? Não quero saber assim, eu vou dar um ciclo que vai ter a resposta tal. Não, nós vamos ler todos esses caras, às vezes eles vão discordar. E aí vocês vão tentar no final, no percurso, ir resolvendo comigo essas questões, tá? Se vocês me perguntarem, mas por que você colocou lá no final o Michel Foucault? Né, ou Marx? Então, essa resposta é a mesma para o outro ciclo. Por que eu coloquei o Marx? Já dizia o Chesterton, você quer derrotar um inimigo? É melhor você conhecer os seus filósofos até do que conhecer os seus soldados. Então, ele dizia que é fundamental você conhecer a filosofia dos caras. Tá? Vai que algum de vocês vira casaca, vira Michel Foucault e veste camisa de direitos humanos, tem essa liberdade também. Tá? Não é verdade? A liberdade tem, só não precisa voltar. Eu aqui fazendo coerção, o pessoal vai pregar aqui a plaquinha do, né, Escola Sem Partido. Mas enfim, senhores, além disso, né, de todas essas questões importantes, como eu mostrei de Platão e Aristóteles que eram pouco envolvidos, quando a gente vai chegando em Roma e tem ali o Tácito foi um historiador, mas ele foi um senador, tá? Então ele escreve desde o ponto de vista de alguém que fez parte do governo e de alguém que está contando as histórias dos governantes, reclamando que algumas liberdades foram perdidas e reclamando dos atos específicos desses governantes. E a gente vai pensar sobre todas essas perguntas. Eles governaram bem? O sistema político era ideal? Porque o Tácito só reclama, né? Ele acha que a república era boa, não o império. E ele vai ficar mostrando pra gente isso, do ponto de vista romano. E aí, quando eu disse para vocês que os cristãos vão trazer esta questão da relação homem e Deus sob uma outra perspectiva, qual outra perspectiva? Bom, a do cristianismo, né? O conceito de salvação, o conceito de que veio um homem que na verdade era Deus e que ele ensinou algumas coisas, se deu em sacrifício para nos salvar, e os cristãos estariam envolvidos nessa narrativa em alguma forma. Essa é a outra perspectiva de uma mesma pergunta. Qual pergunta? Essa do teatro grego. Qual é a relação entre a ordem política dos homens e a ordem do universo, a ordem universal? Aí a gente começa a ir para o direito. Como é que a gente vai para o direito? Qual a relação entre as leis do cosmos, as leis do universo, e as leis que os homens organizam? Daí vem outras perguntas derivadas. Quem devem ser os homens que dão as leis aos outros homens? Como devem agir os súditos ou cidadãos diante de leis que parecem contrariar as leis do cosmos e do universo, ou até as leis divinas? Como a gente deve agir? Qual deve ser a relação de uma constituição, a lei maior de um povo, e essa perspectiva de que a gente conhece algo das leis universais, das leis divinas? Como deve ser essa relação?
Então vocês já estão percebendo que todas estas perguntas dizem respeito ao que nós chamamos de filosofia do direito. A filosofia do direito, então, tem por base estes conceitos, né, que a gente chama de jusnaturalismo. Eu juro que está escrito jusnaturalismo. Jusnaturalismo e juspositivismo. Tá? Esse conflito... Tá tudo bem? Esse conflito, ele é o principal da filosofia do direito. Se eu disser para vocês que quando a gente pensar em direito, para ler os autores, a gente tem que ter isso em mente, será que é muito difícil? O que é jusnaturalismo? Né? Olha o radical grego, né? O ius. A gente pode traduzir por justiça ou direito. Naturalismo quer dizer que há uma lei na natureza, regendo a natureza. E por natureza eu quero dizer a physis grega, né? Que é decorrente da ordem universal, da ordem que os deuses impuseram ao mundo. Então existe uma ordem que ela é natural. Desde um ponto de vista grego já expliquei. Um ponto de vista medieval, o jusnaturalismo, ele é uma espécie assim, a lei da natureza, ela parte de uma lógica que é a criação da inteligência divina. Vou explicar com outras palavras. Deus criou o universo e ele colocou as regras de funcionamento do universo, como se ele fosse o criador, é o inventor do computador, do iPhone, mas ele inventou o universo. É um pouco mais complexo, presumo. E ele inventou essa coisa toda, e nós não temos acesso, né, a todos os conhecimentos divinos para a gente saber como funciona o universo. Mas nós podemos ter acesso, segundo alguns dos medievais, a uma parte disso. E aí a gente construiria o outro lado. O que é juspositivismo? Tem a ver com positivismo moderno? Não necessariamente. Positivismo, neste caso, tem a ver com posto. Posto. Ou seja, ele é uma posição dada por alguém a alguém. No caso das leis, né? Um rei, se é um rei, um governante, um tirano, ele diz a regra é tal. E os súditos, você vê que não é cidadão que você usa a palavra. Se é um tirano, é um súdito. Eles vão ter que obedecer essas leis. Se você tem uma democracia liberal como a nossa, em 1988, reuniram-se ali uns tontos, uns legisladores, uns constituintes, e eles escreveram a Constituição. Tá? Eles foram eleitos, né? Eles foram os nossos representantes, eles mais ou menos fundaram um novo Estado. Vocês estão percebendo? Eles fundaram um novo Estado. E a gente diz que proclamaram não é proclamaram, né? Ela é promulgada. É diferente da Constituição de 1824, que foi outorgada. Isso quer dizer o quê? Se ela é promulgada, é como se fosse o povo mesmo, né? Pela via dos seus representantes, dando as leis a si mesmo. Se ela é outorgada, é alguém dizendo para você o que você tem que fazer com essas regras. E aí a relação é a seguinte: a política, a filosofia política e a filosofia do direito. A gente tem que tentar enxergar uma certa ordem natural. No caso dos medievais, ela tem relação com a ordem de Deus, com a inteligência divina, e respeitar tudo isso aqui, tá? No direito posto. Se não está respeitando, tem alguma coisa errada. Os modernos vão começar a pensar em direito natural de outra forma. O direito natural é o seguinte: é aquele que a gente respeita até quando não tem sociedade organizada, né? Aquele direito que aparece no que eles chamavam de estado de natureza, que é um estado sem regras, não é verdade? E aí eles começam a pensar sobre isso. Como é que os homens se regram quando a gente está no estado de natureza, no estado selvático? E aí alguns vão responder de um jeito, outros do outro. Basicamente eles vão refletir aí sobre a natureza humana, né? E ao mesmo tempo a relação do homem, o seu comportamento, as leis da natureza. E como é que surge, eles vão se perguntar, como da selvageria surge o direito positivo? E uns vão dizer que é uma imposição mesmo de uns sobre os outros. Outros vão dizer que tem que ser uma imposição e que isso é bom para todos. Outros vão dizer que é um acordo, né? As pessoas se reúnem para discutir e decidem o que é. Que aí a gente já leu até no ciclo 1 o John Locke, e nós vamos relê-lo para recapitulá-lo sob outra perspectiva. Então nós temos aqui
essa relação do justnaturalismo e justpositivismo na modernidade. O justnaturalismo, para o John Locke, por exemplo, é conjunto de direitos naturais, e basicamente, né, vida, propriedade e liberdade. Temos que respeitar estes. Depois, gente, esses direitos naturais eles vão se converter numa... As pessoas vão pensar que isso não existe. Tá? Posteriormente vão dizer que não existem direitos naturais e o que existe é justamente só o acordo. Que no fundo o direito é um acordo entre as pessoas. E desse acordo vão derivar as leis, e as leis são cogentes e a gente tem que obedecê-las, certo? Nesse momento que a gente chama de positivismo, né? Positivismo jurídico, presta atenção, nós vamos ter aí a maior força dada ao Estado e uma menor força dada à política como ambiente de discussão e liberdade. O Estado regra tudo e as pessoas têm de obedecer. Isso vai gerar os estados totalitários, certo? Posteriormente. E depois a gente começa a discutir, hoje em dia, que embora haja razão nessa ideia positivista de que, no fundo, o direito é um acordo, e se é um acordo tem que ser respeitado de qualquer forma, ou mesmo quando ele é imposto, o direito é a ordem do Estado e tem que ser obedecido de qualquer forma. Existem alguns direitos que a gente tem que respeitar, e não importa o lugar, não importa onde, eles começam a voltar à ideia de direito natural por meio da ideia dos direitos humanos. Mas aí os direitos humanos também se transformam, eles entram nessa briga. Os direitos humanos eles vêm da natureza de Deus, ou os direitos humanos são também uma convenção. A nós humanos, neste momento da história, entendemos que precisamos cuidar da saúde, da alimentação, da vida das crianças, etc. Dos estrangeiros, dos refugiados, dos bandidos, essas coisas. Então é uma visita a isso. E a nossa ordem internacional hoje, ela só pode ser compreendida se a gente voltar a esses conceitos. A partir do momento que a gente lê tudo isso, todos esses autores, a gente vê que eles estão falando de coisas atualíssimas, porque os estados nacionais, eles fazem parte aí também de uma ordem internacional. Bom, aí tem as convenções, sabe a relação da nossa lei, da nossa Constituição com as leis de fora? Não sei se vocês sabem, a nossa Constituição já prevê que alguns tratados internacionais adquirirão importância, estatura constitucional. Por exemplo, todos os que se referem a direitos humanos, eles já são absorvidos e têm importância aí constitucional. E a gente percebe que isso aí tem a ver com a compreensão que a ONU tem de direito natural? Não, tem a ver com uma espécie de evolucionismo. Eles acham que nós nesse estágio compreendemos que isso deve ser protegido. É mais parecido com isso, mas ao mesmo tempo eles não submeteram isso ao nosso diálogo, percebem? Eles não consultaram os nossos representantes a respeito disso. Os nossos representantes só disseram tudo que tem a ver com direitos humanos aceita. E isso nós não discutimos. Então, na ordem internacional atual, nós temos graves problemas ligados à filosofia do direito e à filosofia política. Porque daí também surge a questão da governança global, que é a ideia de você pega um tema que é considerado de importância mundial, notadamente o ambientalismo, né? Meio ambiente. Eu falei direitos humanos, mas agora o meio ambiente está mais na moda. Aí você muda a palavra. Não é mais government, é governance, né? É governança. Governança não é governo, não existe um governo mundial. Governança é assim, como diz respeito a todos nós vamos gerindo. Nós quem? E, gente, aí podem ser os governos, podem ser instituições internacionais, não é? Podem ser grupos privados, ONGs, ou as ONGs são a moda. Então vem uma ONG holandesa cuidar das nossas matas porque nós não estamos cuidando. É governança. Estão entendendo? A gente está passando um pouco por isso. Como é que surgem, agora para eu ser mais didático com vocês, essas questões básicas de a gente deve aceitar essa imposição de leis, essas leis que estão vindo para nós, elas têm amparo numa ampla discussão, numa tradição teórica muito grande, ou numa ordem divina, ou em nada disso. Ou é simplesmente uma lei tirânica. Como é que a gente vê o surgimento no dia a dia, não que vocês passem por situações limite no dia a dia, mas o surgimento nas nossas vidas dessas questões candentes do direito? Quando passamos, repito, por situações limite. E eu espero que nenhum de vocês precise passar por isso. Então eu vou contar algumas, né?
mas é justamente porque a gente pode expandir a imaginação a ponto da gente passar por isso imaginativamente e sair daqui todos felizes para jantar sem precisar ter passado efetivamente pela situação limite. Uma situação limite ocorreu lá nos Estados Unidos e foi um negócio bem Titanic, assim, era uma embarcação, mas era pequena e ela bateu com um iceberg e rachou um pouco, mas mesmo assim tinham tantos outros icebergs que eles pensaram, a gente não vai conseguir sair daqui, porque se nós nos movermos, os marinheiros pensando, se nós nos movermos pode ser que a embarcação fique ainda mais acidentada, fique ainda mais quebrada, e isso vai fazer o quê? Com que ela naufrague definitivamente. E eles pensaram o seguinte, vamos ficar aqui mais um tempo vendo se passa alguém para nos ajudar. Enfim, não passou ninguém, eles perceberam que o negócio estava afundando, era um buraco pequeno, mas não estava dando. E eles fizeram um cálculo ali, o número de passageiros era muito grande. Em alguns dias todos iriam morrer com aquele número de passageiros dentro da embarcação. Eles tiveram a brilhante ideia, se a gente jogar alguns no mar, a gente dura mais. Mas é questão assim de muito mais. E a gente precisa se livrar de alguns então. Aí eles pensaram, bom, os passageiros pagaram para estar aqui. Eles são nossos protegidos, não podemos fazer isso com eles. Bem, mas se formos nós, eles não sabem navegar. Então, o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que eles já entraram num campo considerado ilegal, né, de reflexão. Eles não podem pensar assim, vamos matar alguns para a gente sobreviver. Isso não tem como, homicídio está lá no lei penal e acabou. Eles claramente não versados em tragédia grega. Eles claramente não versados em tragédia grega. Exatamente. Vocês estão percebendo? É justamente isso que acontece com a tragédia grega. A tragédia grega educa a nossa imaginação para passar por isso também. Tá? Quando eles passam por isso, acabou. Você tem que repensar a ordem jurídica. E aí você começa a rezar e pensar o que Deus espera que eu faça, o que é certo fazer. Acabou o direito. E aí eles pensaram assim mesmo, bom, a tripulação não faz sentido a gente jogar, porque senão não vai funcionar. Eles não vão conseguir manter isso aqui. E a gente precisa dar uma desculpa para eles irem. Então vamos fazer um bote salva-vidas e dizer que a gente só vai salvar alguns. E os manda, a gente sabe que não vai dar certo, eles vão naufragar. Beleza? Beleza, fizeram isso. Então foi um grupo de passageiros, isso é real, tá? Foi um caso ali, depois eu posso dar o nome do caso para vocês. O caso norte-americano. Eles colocaram alguns passageiros no barco, e o barquinho foi, pouco depois souberam, de fato afundou e eles morreram. Depois de um tempo passou mesmo uma embarcação maior, os viu, muito tempo depois eles aguentaram ali, os viu e os salvou a todos. Você tá vendo? Não teriam conseguido se não tivessem matado aqueles. Só que aí foram investigar e eles foram a julgamento. E no juízo eles foram condenados à morte. Então, só que vocês estão vendo que coisa esquisita? Tragédia mesmo. Não é tragédia? Não sei tanto. Não? Quantas pessoas eles salvaram? Eu esqueci o número, sou de humanas, mas depois a gente vê. Mas muito mais do que morreram. Mas eles também enganaram os que Jeremy foram no bote. Bentham. Eles não contaram a verdade. Não deram uma chance Exatamente. deles se defenderem. Foi o estado de necessidade também. Olha quanta coisa parece quando a gente pensa nisso, tá vendo? Era O isso, direito muito mais de... simples, iam chorar muito mais. Mas se eles se defenderem, se eles estudaram, Mas se eles Algo dessem, democrático. também é. Mas se você- Muitas mais E famílias iriam. Se você fala que vai dar problema, as pessoas vão se matar para tentar sobreviver, no ato mesmo delas tentarem, você vai resolver o problema de novo. Aí, olha, a gente pode... Muito menos benefício para a sociedade. Quanto mais gente sobreviver, melhor. A gente pode refletir sobre... Você foi utilitarista. Nós vamos ler depois o Stuart Mill, é um dos nossos autores. Você foi bem utilitarista. Tem gente aqui que foi bom estado de necessidade, né? O Marcelo falou, aqui tem dois Marcelo. O Marcelo falou, estado de necessidade. Se é estado de necessidade, você pensa assim, bom, para defender a sua vida, né? A vida é um valor maior do que a ordem jurídica, instituída ou qualquer outra coisa. Então assim, para defender sua vida justificável, você achou. E o juízo? Foi certo o julgamento feito? Lá se não me engano foi para a Corte Suprema, né? Então, se foi correto isso, você está vendo que a gente pode refletir sobre todos os passos? Sobre o resultado, não sei se... Isso é filosofia do direito. Você reflete junto com os caras que estão ali na situação limite. Então, a gente está junto com os caras que estão na situação limite. Resolvido, a gente reflete junto com os caras que fizeram, tomaram a escolha. E depois a gente reflete, bom, com o juiz. Ele acertou ou não?
Tudo isso é filosofia do direito. Porque se cada um de vocês for advogado, isso importa. Na verdade, isso importa. Se um de vocês não for você é defensor do Estado, porque no caso foi Estados Unidos, o governo americano contra o cara. Se vocês são ligados a um promotor ou alguma coisa, isso importa. Se vocês são juízes, isso importa. E se vocês vão ser legisladores, ou seja, políticos, isso importa. E para cidadão, não? Na democracia não são todos cidadãos políticos em alguma medida? Por que a gente não lida com isso? Então teve outro caso. E esse foi... A gente pensa em avião, né? Muito em avião é perigoso, tudo, mas... Avião caiu, é meio difícil, né, de sobrar alguém para ter esse... Tem o caso do Vivos lá no Chile, né, que... Enfim, o caso que eu vou contar agora é semelhante. Também foi no mar. Esse caso é a rainha, eu não lembro que rainha era, acho que era a própria Elizabeth II. A rainha contra, é caso inglês naturalmente, o caso da rainha contra os dois homens que se salvaram do naufrágio. Então também houve um naufrágio e restaram 3 num bote. E não passou ninguém, não passava ninguém. Eles passaram 7 dias sem comida e 5 dias sem água. 3. E aí eles começaram a pensar assim: um de nós vai ter que morrer para os outros sobreviverem. Era um menino, um rapaz, e 2 caras, 2 homens mais velhos, de 40 e 50 anos, e um rapaz de 18 e 20. E aí eles pensaram o seguinte: como é que a gente vai selecionar? A gente pode fazer um jogo aqui. Isso aí depois na corte foi considerado macabro, tá entendendo? Eles se assustaram, como é que vocês iam decidir? Era uma espécie de jogo nada a ver, para ver quem perdesse ia. Mas aí depois eles quebraram as regras porque era o seguinte: o menino já estava semi-morto, deitado, né? Ele já estava desidratado, de beber água salgada por muito tempo, já estava mal. Ele estava no meio do bote, já parado, já com frio, tremendo, tudo. E eles pensaram o seguinte: por que nós vamos obedecer o jogo, né? Parece que um deles que tinha saído. Vamos matar esse moleque, ele já está morrendo mesmo. Se a gente ficar esperando, ou um de nós vai morrer. Esfaquear, pegaram uma faca, cortaram a garganta do moleque e sobreviveram graças à carne e ao sangue dele por algum tempo. Depois os encontraram e eles sobreviveram. E aí foram julgados. Também foram julgados severamente, né? Condenação à morte. E a rainha pensou que não. Depois ela chegou e disse: não há necessidade, prendam-os, né? Aí eles pegaram prisão perpétua e depois ela mudou de ideia de novo, eles ficaram só 6 meses presos e foram libertados. Então, olha só, a Inglaterra tem Então, oi? Por enquanto achei tudo. Não é? De cortar e picadinho parece mais tragédia grega do que a outra. Imagina eles dias também, envoltos no sangue do menino que tinha convivido com eles, comendo aquela... É horroroso isso. Isso faz tragédia. Isso é horroroso. Talvez não seja tragédia, qual é a palavra certa? O negócio é cruel, é catastrófico, e é nojento, assim. Tem uma palavra melhor, eu não encontrei, mas tem. E diante disso, então, você viram, é praticamente uma absolvição. Os caras quase foram condenados à morte, quase a prisão perpétua, ficaram só 6 meses. Então, assim, o que acontece? Nós temos que pensar, olha só todo o procedimento. Né? As escolhas, o julgamento, as escolhas têm aí a inter-relação não política e direito, a inter-relação ética e direito, tá? Quando chega na política, por exemplo, o caso da rainha, o caso da formação das leis, tá? Porque as leis são escritas pelos representantes do povo quando se trata de uma democracia, naturalmente, e são essas leis que vão julgar esses casos, tá entendendo? Que no fundo todo caso, por exemplo, de crime não é uma situação de necessidade, não é uma situação limite. Mas esses casos envolvem muitas questões éticas, jurídicas e políticas no meio. Então, esses casos éticos, o meu favorito é mesmo o do Heinz, né? O dilema de Heinz, que é um europeu cuja esposa estava doença terminal, ele já tinha gastado todas as economias com a cura dela, e ele precisava de um remédio específico, recentemente inventado por um farmacêutico pequeno do meio da Europa. E o cara vendia a um preço exorbitante o negócio, ele não tinha mais dinheiro, ninguém podia emprestar, estava quebrado com todos os bancos. Enfim, ele decidiu roubar, foi lá, roubou o remédio, deu à esposa, a esposa ia morrer, parece que em algumas semanas, e ela durou mais algumas décadas, graças à administração deste remédio, mas ele foi preso. Aí sempre a pergunta é, o que vocês fariam diante disso? Isso é uma pergunta ética, o que vocês fariam. E a pergunta sobre política e direito é, ele agiu corretamente?
as leis estão bem preparadas diante disso. Ele pensou no quê? Ou ele pensou nas leis divinas, né, nas leis naturais, como vocês mesmos falaram, é um estado de necessidade, uma vida humana vale mais do que o patrimônio, é a minha mulher, quero que o resto se dane. Olha quantos raciocínios diferentes, né? É a minha mulher, quero que o resto se dane, é um pensamento egoísta mesmo, não é filosoficamente, não é justificável. O outro, eu não vou roubar porque eu posso ser preso. Também não é filosofia isso, é? Ou pode ser. Ele vai ser filosofia se não for por medo que você diz isso. Se for assim, eu respeito as leis são essas. Eu não vou cometer um crime. Socrático. Eu não sei se o Sócrates faria isso neste caso, mas não, talvez. Nesse caso, eu acho ele fez isso na morte dele. Essa reflexão. Exatamente, a reflexão do Criton. É uma reflexão socrática. Que o Criton eu coloquei ali, né, como já lido, mas a gente vai trazer. Que o Criton trata exatamente disso. Sócrates pensa, as leis são essas agora, eu vou para a morte, não vou fugir não. Agora o cara lá, ele optou por roubar. Tá? E a outra justificativa, se você faz a justificativa de o valor da vida humana é maior do que o valor do patrimônio, é uma reflexão até interessante, uma reflexão axiológica, que eticamente às vezes ela é defensável, porque senão você está lá debaixo de um estado nazista, dizem para você, eu falei isso na aula passada, dizem para você perseguir seus vizinhos, denunciar todos os judeus que você conhece, e você pensa, não vou fazer isso, você está contra a lei, é ilegal. Qual é a relação do ilegal e do moral? E a relação da obediência à lei positiva, ou seja, a regra do Estado, e a obediência a uma lei natural. Tá? Você pensa assim, todo mundo tem direito, né? Nesse caso, a uma sobrevida. Você já está pensando em lei natural, né? Você está falando em direito e não corresponde às leis. Você está pensando o quê? Direito natural. Todas essas são as questões ligadas à filosofia do direito e à filosofia política. A filosofia política, ela tem um brilho, né, que às vezes desaparece, que é o brilho da liberdade e da natividade. São palavras da Hannah Arendt, que eu esqueci de colocá-la no nossa lista, e eu vou acrescentar. Você falou que eu podia acrescentar mais 3, né? A Hannah é uma delas. Ela dizia, por que da liberdade? A política é um âmbito da liberdade e da natividade. Porque, pelo menos segundo ela, quando a gente fala em só Estado, tirania e lei, a gente está no reino ainda da violência, tá entendendo? Porque é imposição. Para existir política precisa existir participação. Para existir participação, os próprios cidadãos precisam ter uma certa formação. Que é isso que eu vou tentar passar aqui em alguma medida. Eu digo em alguma medida que de repente nem eu sei tudo, tá entendendo? Não me coloco nessa posição de divindade política nem nada. Mas eu quero colaborar. Porque o que ela dizia? A educação é um momento central da política. Porque a educação é aquele âmbito no qual você resgata a herança do passado. E a herança do passado é uma herança sem testamento. Ela não tem duas coisas. O que os antigos fizeram, do teatro grego, a dialética cristã, da filosofia grega, as reflexões dos modernos, não foi escrito e endereçado, né, a determinada pessoa com um manual de instruções. Eles fizeram coisas nas histórias, na experiência histórica, e nos legaram ideias. Tá? E aí, o papel da educação é mais ou menos o instrutor, no caso quando eu trabalho com adultos ou jovens interessados como vocês, eu sou uma espécie de tutor, né? De leituras, de estudos, e também eu sou aquele que, aí sim a figura do professor, que transmite os elementos faltantes para você compreender bem aquela obra e que dá o foco, garante que nós vamos pensar em determinadas questões. Eu sirvo para isso, mas no fundo a aventura de vocês é em resgatar, em tocar esse tesouro. É um valor que está aí, né? Uma herança sem testamento. Isso aí quem disse foi René Char, né? Que é um poeta, e a Hannah Arendt resgatou. E ela diz, toda educação então é conservadora, necessariamente. Por que ela é conservadora? Porque no âmbito da educação o que importa é o seguinte, o professor tem que... e no caso ela estava se referindo mais à educação pública de professor com adolescentes e crianças. Tá? Não vale tanto para o nosso âmbito, aí, como aqui nós estamos mais ou menos num ambiente de escolhas, vocês contrataram porque queriam, na educação pública é diferente, né?
A educação pública é mais ou menos uma obrigação, mesmo quando é escola privada, ela obedece parâmetros. Então a questão tem que ser conservadora, por quê? Porque você tem que proteger o mundo, ela chama de mundo comum. O mundo comum foi um mundo construído pelos antepassados. Você tem que proteger esse mundo das novidades que as crianças querem trazer sem nem conhecer esse mundo. Crianças e adolescentes. Só que eles são realmente novos, muitas vezes eles trazem novidades. Você tem que proteger isso e transmitir esse tesouro. Na medida em que você transmite, eles vão absorvendo esses dados, eles vão aprendendo quais foram os sacrifícios, os desvelos, as lutas dos antigos para nos legar o melhor que nós temos, inclusive todos os erros e os sacrifícios por causa dos erros, para nós estarmos onde estamos. O cara aprende tudo isso, isso é conservação, é educação. Mas depois, ela diz, no ambiente político, depois que ele aprende isso na educação, ele vai livremente atuar na política e às vezes ele vai recriar o mundo comum. Como foi no caso da Revolução Norte-Americana, a Revolução dos Estados Unidos. Eles recriaram a circunstância política deles. E em alguma medida deu muito certo. E aí ela chama atenção para o seguinte: nenhuma educação pode, portanto, ser instrumental. O professor não pode fazer o aluno de instrumento no seguinte sentido: vou transformá-lo num agente de uma ideia fatalista. A história está indo para determinado rumo, tá? Os nossos inimigos são os tais. Então eu vou fazer com os meus alunos um trabalho para eles se transformarem nos inimigos desses caras que são os malvados da história. E aí, se eles vencerem, dá tudo certo; se eles não vencerem, dá errado. Isso seria instrumentalizar a educação. Não instrumentalizar é transmitir a herança do passado, e aí você deixa a nova geração revisar, recriar e fazer o novo. Então por isso que ela diz da importância da liberdade da natividade. Por quê? Ela diz cada nascimento, isso ela pega de Santo Agostinho e também de uma ecloga de Virgílio, que ele falava da ordem, né, de uma reorganização que reconstruiria Roma, e os americanos pegaram aquele verso e colocaram um novo ali, né? A ordem, uma nova ordem para os séculos. Cada pessoa que nasce, ela precisa primeiro se constituir enquanto homem livre, né? E isso só passa pela educação. Você precisa absorver a herança do passado e se recriar a partir disso. O Olavo mesmo fala nisso. E depois, na participação na política, a participação pode ser só pela via das eleições, a participação pode ser numa discussão de almoço de domingo com familiares. Por quê? Porque os valores políticos estão sendo postos ali na internet, né? Numa rede social. Olha a relação entre direito, política e Estado. Miguel Reale, autor que também vai ser acrescentado, autor brasileiro, ele dizia o seguinte: o âmbito do direito, ele é tridimensional, né? Tem o fato, tem o valor e tem a norma. É o seguinte: nós atribuímos valores aos fatos e a partir disso vem as normas. Por exemplo, um homem mata o outro sem justificativa. Qual é o valor que a gente atribui? Isso está absolutamente errado e não podemos permitir que as pessoas tenham essa liberdade. Então você considera isso um mínimo ético, né? Que deve ser respeitado pela lei. Aí você coloca lá no Código Penal. Então o valor que você atribui ao fato do homicídio cria a lei. Qual é o âmbito de discussão de valores para que depois eles sejam constituídos em lei, ou para que a lei seja protegida e não seja alterada? É o da política. Então uma mera discussão às vezes parece que não tem importância, mas é uma atividade política. Na medida em que vocês estão atribuindo valores, você pensa assim: estão vindo para cá, né? Eles estão facilitando a entrada de estrangeiros com a nova lei de imigração. Facilitando e transformando os estrangeiros quase em cidadãos, os equiparando a cidadãos. Aí você atribui o valor, isso é o fato. Aí você atribui o valor, né? Aí você pensa, isso é bom para o Brasil. Ou você pensa, isso é péssimo. É o juízo. Para você fazer esse juízo, tá vendo? Esse juízo de valor, a Hannah Arendt dizia: você precisa ter cultura, você precisa ter conhecimento de experiências históricas para você, por exemplo, você vai dizer: isso deu errado no momento tal, isso deu certo no momento tal. Você precisa ter conhecimento dos conceitos envolvidos, porque eu vejo muita gente falar: vamos deixar entrar os refugiados, vamos deixar entrar os refugiados. Gente, refugiado não é imigrante. Então aí é um erro conceitual que te faz não entender nada.
O refugiado passa por um processo enorme para ser considerado refugiado. Se não for refugiado, ele vai mandado embora. Se você afrouxa a lei de imigração, ele não é mandado embora, mesmo não sendo refugiado. Quem é refugiado está fugindo de uma circunstância gravíssima. Pode ser uma perseguição, pode ser uma guerra civil, uma catástrofe ambiental, uma doença que está se espalhando, perseguição religiosa. Tá? Se o cara não é considerado refugiado, por que ele está no Brasil? Ele pode ser uma pessoa perigosa. Então, compreendendo os conceitos fundamentais, vocês vão compreender melhor essas discussões. Se você melhora a tua capacidade de juízo por meio da ampliação da tua imaginação e da tua memória, pelos conhecimentos históricos, pelos conhecimentos que advêm da reflexão literária, né? E pelos conhecimentos que vêm da filosofia jurídica e da filosofia política, o teu juízo, a tua faculdade de julgar, é o último trabalho da Hannah Arendt, né? Que era o capítulo do juízo. Ela morreu escrevendo isso. A faculdade de julgar é o maior princípio da política. A tua capacidade intelectual de fazer um juízo. E aí você vai para o âmbito da liberdade. Você vai defender o seu juízo. Isso, para mim, é uma política inteligente. E o que se faz? Ninguém tem formação e todo mundo discute sobre tudo. A proposta desse curso, então, é lidar com as principais questões de filosofia política e filosofia do direito, a saber, quais são os melhores sistemas de governo, teoricamente e na história. Até Maquiavel. Maquiavel não foi só um teórico, foi um teórico e foi um agente. Né? Ele era agente diplomático da República de Florença. Então assim, nós vamos ler homens que foram o James Madison, Alexander Hamilton, foram revolucionários e estadistas norte-americanos. Então assim, todos os caras que eu escolhi tem um lado na teoria e um lado na prática, tá entendendo? E até a Bíblia nos traz esse aspecto, porque é a história hebraica em alguma medida. Então nós vamos tratar melhores sistemas de governo, relação cidadão-governante, formação do governante, relação Deus e homem dentro desse caso das leis, não é? Relação ordem natural e universal e divina e ordem humana, política, a formação do cidadão, a liberdade e o exercício da liberdade por meio de uma responsável utilização da faculdade de julgar. Estão compreendendo? Eu espero que com esse ciclo vai durar um pouco mais de um ano. Esse eu não vou conseguir fechar em um ano. Mas com esse ciclo fazer de vocês cidadãos mais ajuizados. E não importa se vocês vão ser só cidadãos, porque não é só, na democracia liberal, cidadão é a base política. Se vocês vão ser cidadãos que discutem valores, se vocês vão ser advogados, se vocês vão ser juízes, se vocês vão ser promotores, se vocês vão ser teóricos e se vocês vão ser políticos, governantes. Então, eu espero que com a ajuda destes grandes homens, desses grandes nomes da literatura, da filosofia, da política, a gente possa aí ilustrar a nossa mente, ampliar a nossa imaginação e exercitar o que vem antes do julgar, é o compreender. Essa tarefa ingrata a que as pessoas têm medo de se dedicar e que nós juntos aqui podemos, porque juntos, né, nós formamos uma supermente. As mentes sozinhas, elas podem funcionar muito bem e algumas pessoas raras, elas são muito boas. O Olavo é um desses, ele isolado ele consegue progredir. A maioria das pessoas não, elas fazem um serviço sozinhas. Se elas unem com outras, parece que o resultado das duas coisas se amplia. É a tal das superminds. Muitos americanos escreviam isso para justificar, como Benjamin Franklin, né? A formação de grupos solidários, de autoaperfeiçoamento mútuo. Mastermind, exatamente. Então você percebe que esse grupo também serve para isso. Não sou só eu que vou ler e explicar. Eu vou ler, fazer uma exposição e depois nós vamos conversar sobre o lido, sobre o que eu expliquei, sobre as questões principais, e todos vocês têm que ir se tornando o quê? Melhores de imaginação, melhores do entendimento. Né? Mais compreensivos com essas questões e mais capazes de realizar julgamentos, né? Juízos de valor, e vão fazer de vocês pessoas mais responsáveis, tá? Perante a política, o direito e o Estado. Então, essa é a mensagem, a minha missão. Espero que nós duremos aí firmes e fortes, motivados até o final. E é uma grande alegria ter vocês aqui, porque antes eu tinha que fazer tudo isso sozinho, estudando sozinho, isolado. E como eu disse, eu sou um dos caras que prefere fazer isso como companhia. Então, sejam bem-vindos, é uma grande alegria. Até a próxima aula, na qual vocês vão ter que ler Agamenon, tá?
Aí para a próxima aula, esse livro são os 3 juntos, só precisa de primeiro, tá? Vamos ler devagar, para não enlouquecer todo mundo. O professor Marcelo já facilitou muito o caminho daqueles que fazem os 2 cursos, né? Então, só que agora é Ésquilo, ele leu Eurípides. Então, Agamenon, de Ésquilo, vocês vão procurar isso aqui. Se ninguém encontrar, a gente vê um meio de eu disponibilizar o meu livro, tá? Para que vocês possam ter acesso. Mas o legal é que vocês consigam ler para a semana que vem. Então vejam rápido aí, se conseguem o Agamenon até lá. Não dá nem 80 páginas, dá 70 páginas, tá? Se ler um pouquinho por dia, acaba tranquilo. Vocês já estão até, os alunos do Marcelo também, muito familiarizados com a história de fundo, que é comum. Então vai ser relativamente tranquilo. Se vocês acharem muito difícil, gritem. A gente chega na aula, eu faço a exposição, tudo, depois a gente conversa e faz mais uma aula, se for necessário, para Agamenon. A gente vai sempre fazer isso com muita cautela e percepção da realidade dos alunos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.